Ontem o STF estava bastante movimentado, tanto na primeira turma quanto na segunda turma. Bom, ontem teve o julgamento dos kids pretos, né? Que é justamente aquele julgamento do Núcleo 3, aonde supostamente esses militares teriam feito um plano para matar Lula. Bom, prova concreta que é bom, até o momento a gente não tem. Mas o ponto do meu comentário hoje aqui não é esse, porque infelizmente nesse caso a gente já sabe que todos serão condenados, como todos foram os que passaram na primeira turma. Então, eu quero comentar ontem duas coisas bastante curiosas. A primeira foi a ida do ministro Luiz Fux para a segunda turma, aonde ele fez um discurso dizendo que ali ele se sentia mais acolhido, ali teria um debate de ideias mais proveitoso para ele, que já estava, mas não tão perto de se aposentar, mas também não tão longe assim, que ele fez uma escolha acertada nesse momento da carreira dele. E ele disse uma coisa que eu acho que pode ser interpretada como uma indireta para o ministro Alexandre de Moraes. Ele disse que a ida dele para a segunda turma seria bom, porque ali ele poderia ter um pouco mais de segurança jurídica e liberdade de expressão. Ora, meu Deus, eu acho que isso está bastante claro aí, né? Quando o ministro da Suprema Corte não tem a liberdade de se expressar numa turma, é porque tem alguma coisa errada. E a gente sabe que aonde ele estava na primeira turma, quando o ministro Alexandre de Moraes vota, é lei. Todos têm que seguir. Aquele que não segue é visto como um mau colega. E aí foi por isso, eu acredito, que o Luiz Fux pediu para ser retirado da primeira turma e ir para a segunda turma. Outro ponto é quando ele fala de segurança jurídica, que é um dos anseios da nação hoje em dia. E ele tem toda a razão. Agora, quem é o principal nome da insegurança jurídica? Quando você pensa em insegurança jurídica, quem vem à sua cabeça? Pois é, automaticamente o ministro Alexandre de Moraes, que é quem está liderando junto com Gilmar Mendes essa toada da insegurança jurídica. Não que outros não estejam, como o Toffoli, por exemplo, mas o primeiro nome que vem à cabeça é o do ministro Alexandre de Moraes, e parece que o senhor Luiz Fux está muito à vontade na segunda turma, aonde estreou ontem, e ele realmente estava com um semblante bastante feliz de ter se livrado, digamos assim, daquela galera da primeira turma. O outro ponto, e aí tem uma pequena treta, foi entre o Dias Toffoli e o ministro André Mendonça, né? Toffoli já começou mandando uma indireta para Gilmar Mendes, dizendo que ele não dá entrevista e que dar entrevista é ilegal e inconstitucional. O ministro André Mendonça foi na mesma toada, dizendo que ele também não dá entrevista e que achava que aquilo ali deveria parar. Mas a treta entre os dois começou porque, acreditem se quiser, o ministro André Mendonça teve que explicar o voto do próprio ministro Dias Toffoli, porque Dias Toffoli meteu os pés pelas mãos, não soube, como sempre, né? Porque ele não tem nenhuma experiência jurídica, tomou pau, como dizem na Bahia, 3 vezes para ser juiz lá em São Paulo, não conseguiu, mesmo assim virou ministro, a gente sabe por quê. Então, como ele não tem notório saber jurídico, como ele é realmente um ministro assim, como é que eu poderia dizer, com poucas armas para poder defender os seus pontos de vista, ele teve que ouvir do André Mendonça correções sobre o voto dele. E aí começou um pequeno desentendimento que culminou com o ministro Toffoli dizendo que André Mendonça estava deturpando o voto dele. André Mendonça falou, não estou deturpando nada, eu estou lendo o seu voto. Eu estou lendo aqui o que o senhor escreveu. E realmente ficou aquela torta de climão lá no STF. Bom, esse bate-boca, que foi rápido,
mas foi importante, foi significativo. O André Mendonça terminou a fala dele dizendo que o Toffoli estava exaltado. E realmente, quem viu o vídeo percebeu que Toffoli, de fato, não estava muito normal, não. Parece que ele estava ali um tanto quanto nervoso, um tanto quanto exaltado, de ter que escutar um colega que realmente entende do direito, dar uma aula para ele no próprio voto dele, o que é uma vergonha, evidentemente. Mas, enfim, depois o Luiz Fux pediu a palavra, tentou contemporizar, né, para ver se baixava um pouco a temperatura. O André Mendonça encerrou seu voto, pronto, e acabou. Mas que dia na Suprema Corte, né? Dia de indiretas do Fux para o ministro Alexandre de Moraes e dia de treta entre André Mendonça e o Dias Toffoli. A gente espera que esse espetáculo vergonhoso pare, mas é muito difícil com essa atual composição da Suprema Corte, aonde muitos ali acreditam que são a própria Constituição e que também não param de falar, não param de dar entrevistas, o que, como disse o Toffoli e o André Mendonça, é crime. Mas, se são eles que interpretam a Constituição, eles vão dizer que isso aí não é crime. Enfim, realmente foi um espetáculo, um show de horror que a gente viu ontem, e o brasileiro que paga toda esse custo, que não é pouco, da Suprema Corte, não merece isso. O que o brasileiro merecia era ministros técnicos que julgassem apenas causas constitucionais e não que a Suprema Corte ficasse se imiscuindo em assuntos que não lhe diz respeito, fazendo inclusive leis.